Bom, meu nome é Gustavo, mas você pode me chamar de Gusta. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês um projeto de um jogo estilo o Breakout. Para quem não conhece, é um joguinho, se eu não me engano, de fliperama. É muito bom, inclusive, que é bem simples de ser reproduzido e a gente vai conseguir fazer ele aqui, eu acredito que em menos de uma hora. Envolve algumas mecânicas bacanas. Dá para você não só vir até onde eu fiz no vídeo, mas dá para você melhorar muito o jogo, se você quiser, óbvio. Lembrando que o jogo que eu fiz não tá bonito, tá? Ele tá completamente feio. Eu não sou artista suficiente para conseguir fazer um jogo bonito, mas dá para aprender com isso, certo? Até porque aqui o meu papel não é fazer um jogo bonito, mas sim ensinar vocês, ou pelo menos tentar, né? Bom, e esse aqui é o projeto. Como eu disse, não tá bonito, mas eu acabei de perder a bolinha, mas tudo bem. Você consegue power-ups, como vocês viram, é aquela caixa branca, enfim, que cai. Você pode tanto pegar mais velocidade da sua barrinha aqui embaixo, como uma bolinha nova aqui. Eu peguei mais velocidade, como vocês podem ver, e eu acabei perdendo a bolinha, tá? Isso daqui é só para mostrar para vocês mais ou menos o que vai ser, tá? Não tá terminado. A gente também vai fazer fora isso, com que o power-up tenha uma cor específica para cada um. Então ele vai ter a cor específica para velocidade e a cor específica para uma bolinha nova, ok? E a gente também vai fazer uma tela de game over, como por exemplo aqui, ok? Mas vamos lá. Vamos criar aqui um novo projeto, tá? Lembrando que se você não sabe nada de Game Maker Studio 2, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, porque eu ensino basicamente todos os conceitos básicos, ou em grande parte, grande maioria, tá? Mas o projeto eu vou colocar aqui é Breakout Game. Você pode colocar o nome que você quiser, ok? Let's go. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar aqui para teste, porque se eu deixar em GX Game vai abrir no Opera GX e eu particularmente não gosto, mas isso não é obrigatório, você pode colocar o que você quiser aqui, desses dois, óbvio. Agora eu vou mudar a largura e a altura da room, porque pra mim é muito grande meu 366 por 768, tá? Mas você deixa no tamanho que seja proporcional, mas que você goste. Eu vou usar aqui 1280 por 720, que é o padrão da maioria não diminuiu tanto, mas dá uma diferença, tá? Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma sprite, ou você pode tanto importar uma sprite pronta, tá? Como você pode criar aqui no próprio Game Maker. Eu não recomendo o editor de sprites do Game Maker, ele não é tão completo quanto o Azeprite, por exemplo, ou até mesmo o Piskel. Por mais que eu não seja o melhor cara para dizer no assunto de arte, eu não recomendaria para vocês o Game Maker porque ele é meio limitado, tá? Então se você realmente for fazer um jogo para lançar em algum lugar, na itch.io ou na Steam, não usa o editor de imagem do Game Maker, tá? Utiliza outro editor. Acho que isso é consenso geral, mas eu acho interessante vocês, se vocês quiserem fazer realmente uma arte bonita pro seu jogo, não faz aqui. Eu só tô fazendo aqui porque realmente, mesmo se eu quisesse, eu não faria uma arte bonita. Então eu só vou tacar um azul aqui com um bagulho de tinta e é isso. O nome eu vou colocar SPR underline background. Lembrando que eu explico o que é esse prefixo SPR, o porquê do underline, o porquê do prefixo, tudo isso no meu vídeo de conceitos básicos do Game Maker, tá? Então dá uma passadinha lá, eu acho que você vai gostar. Beleza? Criado aqui o sprite do background, eu vou colocá-lo no background e ele vai ficar desse no cantinho? Não, eu vou criar horizontal tile e vertical tile, tranquilo? Para ele preencher toda a room com esse background. Não tem nada desenhado, então acho que não seja necessário colocar uma velocidade ou um offset, tá? Eu vou criar aqui agora o sprite do Paddle, que é aquela barrinha no fundo. Inclusive eu esqueci de fazer uma coisa aqui, que é colocar a origem no Middle Center. Não muda tanta coisa assim, mas eu prefiro, tá? Eu prefiro porque eu acostumei assim. Vou pegar aqui um tamanho de brush interessante, mas lembrando que se vocês quiserem fazer uma arte bonita, de verdade,
Façam e me mandem, eu vou curtir. Façam, postem o jogo, eu vou ver se eu consigo criar um vídeo aqui ensinando como postar jogo na it.io. E me manda pra mim ver como é que ficou, tá? Deixa eu só centralizar aqui. Não tá centralizado ainda. Beleza. Feito aqui, eu vou vir aqui. Odeio quando isso acontece. E vou renomear para SPR Underline. Vou colocar... Pode ser Peril, pode ser qualquer nome na real. Se você quiser colocar Joãozinho Almeida, pode. Mas eu vou colocar aqui barra, sei lá, tanto faz, tá? Beleza, tá até que centralizado. Tô até meio orgulhoso de mim mesmo. Tá? Agora eu vou criar aqui a sprite da bola, que eu acho que é a mais simples que tem, né? Só eu pegar aqui literalmente um brush mais redondinho. Vou pegar uma coisinha aqui que se destaque, certo? Só pegar mais ou menos no meio. Bom, é isso. Se vocês quiserem fazer um efeitinho e tal, tem aqui effects. Não recomendo muito esses efeitos, porque fica meio paia, tá? Mas se você quiser, use aí à vontade. Use e abusa das coisas que o Game Maker tem a oferecer, tá? Vamos colocar aqui SPR Underline bolinha. Não tem muito nome, eu acho que pra se dar pra uma bola, né? Hero Center. Tá bem centralizadinho, beleza? Agora a gente vai criar aqui uma sprite wall, tá? Essa sprite aqui não precisa ser bonita, você pode só tacar uma cor aleatória nela, mesmo que você queira fazer um jogo bonito. Eu já vou explicar o porquê, tá? Eu vou centralizar aqui o ponto de origem. E agora sim, eu vou criar a sprite daqueles blocos que vão sendo quebrados ao longo do jogo, tá? Lá, SPR Underline Block, Edit Image. Vou colocar esse vermelhão aqui, ó. Brown. Beleza? Agora a gente vai fazer a movimentação da barra, tá? Mas para ela entrar na room como um objeto, a gente precisa criar um objeto. Então, obj underline barra, a gente coloca a sprite da barra. E aqui no Create, no evento Create, lembrando que todos esses eventos, ou grande maioria deles, eu expliquei no meu vídeo sobre os conceitos básicos de Game Maker Studio 2. Dá uma passadinha lá, tá? Então, aqui no Create, eu vou iniciar uma variável chamada velocidade ou vel. Não pode ser speed, tá? Porque speed é uma variável reservada do Game Maker. Então, eu vou colocar aqui vel. Eu vou colocar, sei lá, 4. 4 eu acho que tá bom para uma velocidade. Não é muito rápido, não é muito devagar. Aqui no step, eu vou começar a movimentação do player, tá? Ou da barra, melhor dizendo. Eu já mostrei num vídeo como fazer com o key pressed, se eu não me engano. Não, key down, perdão. Key down left e right. É basicamente a mesma movimentação, você pode copiar daquele, só que aquele usa 2 eventos. Eu vou ensinar aqui para vocês a fazerem uma movimentação que se usa só um evento e menos de 5 linhas de código. É uma movimentação bem mais compacta, bem mais interessante e ela é muito mais usual, tá? Vocês vão ver em alguns outros jogos estilo top-down shooter, por exemplo, que eu pretendo postar aqui. Eu vou usar essa movimentação porque ela é muito melhor, ela é muito mais fácil, entre algumas aspas, tá? Então a primeira coisa, eu vou iniciar uma variável temporária, na real 2, que é a left, e a var right, certo? A gente precisa atribuir valores, mas eu quero mostrar uma outra funçãozinha, entre aspas, do Game Maker, que você não precisa necessariamente criar variáveis temporárias assim, tá? Se você for criar várias variáveis temporárias em um mesmo bloco, que no caso é aqui no mesmo evento, eu posso simplesmente vir aqui, var left e var right. Meu Deus, right. Ele reconheceu, a gente só precisa atribuir os valores, certo? Então a gente põe ponto e vírgula aqui e atribui os valores como se fosse uma variável comum. Então left é igual. Aqui a gente vai checar se qual tecla está sendo apertada. A tecla que você quiser que faça com que o jogador vá para a esquerda, tá? Se você quiser que o jogador vá para a esquerda com 1, você coloca 1, tá? Não 1 assim, obviamente, eu vou explicar como que a gente checa isso aqui no step. Por quê? Porque aqui, ó, no Edit Event, a gente vê aqui key down
e escolhe a tecla, certo? Ok, pads, ó, dígitos, certo? Letras. A gente escolhe, tem todas as teclas do teclado aqui. Mas aqui não, aqui eu não posso só falar, sei lá, A para ele para a esquerda. Não dá, não existe isso, certo? Então o que a gente faz? A gente usa o keyboard check, tá? Lembrando que isso é pro pressed, ok? Não, esse é pro down, perdão. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar a tecla que a gente quer aqui dentro, certo? Perdão, agora que eu vi que o código estava meio cagado ali para vocês enxergarem, agora eu acho que está bem melhor, tá? A gente não pode só colocar, por exemplo, o A aqui dentro, tá? Porque vai dar erro, nem aparece aqui o A, tá? Se você quiser colocar uma letra, você tem que colocar ORD, aí você abre e fecha parênteses de novo, dentro desses parênteses que você abriu, você abre e fecha aspas e coloca a letra A, aqui no caso, certo? Agora, se você quiser usar setinhas, você usa VK, underline, você coloca a seta, left, certo? Eu vou usar as setas porque eu acho que eu preferiria jogar aqui no WSD, tá? Então, o right, a mesma coisa, certo? Só que, obviamente, com o right, ok? Essa função aqui, ela não retorna literalmente um movimento, tá? Ela não retorna ir para a direita, ou melhor, diminuir x em tanto, tá? Que é o que faria o movimento. Não. Lembra dos tipos de dados que eu falei naquele vídeo de conceitos básicos do Game Maker Studio 2? Então, ela retorna um dado booleano, ou seja, true ou false, tá? Então aqui, se eu estiver apertando a tecla setinha para a esquerda, essa variável vai se tornar verdadeira, certo? Então ela vai retornar true, ok? Vou fazer um debug aqui só para mostrar para vocês melhor. Show message. Na real vai dar errado, eu vou ter que dar show debug message, que é para mostrar ele no console, certo? Left, ok? Vou dar um F5 e não vai funcionar porque eu não coloquei o objeto na room. Eu esqueci completamente disso. Room. Nossa, que raiva. E objeto barra. Vou colocar ele aqui no instâncias, obviamente, né? F5. Tá vendo que tá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá mandando zeros infinitamente tão rápido que nem parece que tá se movimentando? Porque a cada step tá mandando uma mensagem pro output aqui, né? 0, por que 0? Porque é false, eu não estou apertando a tecla. Agora se eu vir aqui, calma aí, deixa eu pegar um lugarzinho melhor aqui, ó, e apertar a tecla, vai virar 1. Por quê? Porque lembra que 0 é false e 1 é true. Isso significa que quando eu aperto aqui, vira 1. Parei de apertar 0, apertei 1, certo? Então a gente vai usar isso para fazer o movimento do player, certo? Deixa eu parar aqui. Então vamos lá. A gente já entendeu, é a mesma coisa com right, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer if left, então se left for true, o x é menos igual a velocidade? Não. Lembra que eu falei que ia ser em menos de 5 linhas? Então, eu queria ocupar muito espaço e, enfim, eu particularmente não gostaria de usar. Funciona, mas não. Tem uma maneira muito melhor que é assim. X é mais igual, ou seja, é a mesma coisa de x é igual a x mais tanto, tá? Só que eu economizo espaço, x é mais igual a é igual a right menos left multiplicado por vel. Quê? Calma aí que eu já vou explicar. Vamos dar um F5 aqui para testar. E voilá. Tá aí o movimento, ok? Olha só. Por que isso aqui funciona? Qual o segredo daqui? Vamos lá, vamos entender o código. Eu não estou aqui só para vocês copiarem o código. Quero que vocês entendam o código lá. Se eu estiver apertando a tecla right, o que o computador vai ler aqui? 1, porque isso daqui é verdadeiro. Deixa eu só comentar isso aqui. 1, porque isso aqui é verdadeiro. E 0, porque isso daqui
é falso. Eu não estou apertando os dois ao mesmo tempo. Estou apertando só a tecla da direita. Então 1 menos 0 dá quanto? Dá 1, certo? E 1 vezes 5, que é a velocidade, vai dar 5. Então o x vai ser acrescentado em 5. Se o x é acrescentado em 5, olha aqui, ó. Tá vendo ali embaixo aumentando, ó? O x vai ir aumentando de 5 em 5, logo ele vai ir para a direita. A mesma coisa para o left. Se aqui for 1 e eu não estiver apertando right, ou seja, eu estou apertando a tecla left, ela está retornando true, logo está retornando 1. E eu não estiver apertando right, então ela está retornando false. 0, tira 1, fica quanto? Menos 1. Menos 1 vezes 5, menos 5. Certo? Então, x, mesmo que ele acrescente menos 5, no final das contas ele vai estar subtraindo 5. Então, se ele vai estar subtraindo 5, o x vai estar diminuindo, logo ele vai estar indo para a esquerda. Ok? Deu para entender? Eu espero que tenha dado para entender. Eu acho que não ficou tão confuso assim. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá? Beleza. 4 linhas eu consegui fazer a movimentação funcionando perfeitamente, ok? Agora o objeto da barra já está praticamente feito, é basicamente só isso, é só ela ir para a direita e para a esquerda. A gente agora vai trabalhar na bolinha, tá? Na bolinha. Vamos lá, create object, obj underline bolinha. Eu vou dar aqui o sprite para bolinha. Na verdade, antes, agora que eu me recordei, a gente precisa trabalhar no wall aqui, na parede, certo? Não é aquela que a gente vai ir destruindo, tá? Obj underline wall. É outra parede que vai ficar ao redor da room. Eu já vou explicar isso aqui. Oh, meu Deus do céu! Eu já vou explicar isso aqui melhor para vocês. Vou até diminuir isso para baixo, né? Na real, abaixar, né? Segurando o Alt. Se eu tiver selecionado aqui, segurar Alt, eu consigo... Oh, perdão. Segurar Alt, eu consigo colocar ele aqui, ó. E se eu arrastar, eu consigo colocar em sequência, tá? Ctrl Z, eu desfaço o que eu fiz, tudo bem? Eu vou rodear aqui de uma maneira que não apareça na room, tá? Então tá vendo aqui, ó, que tá pra fora da room. Olha só, aqui por exemplo já não pode, porque iria aparecer, ó. Tem que subir aqui um pouquinho. Não tem importância se ficar um pouquinho pra cima, pá. Isso não importa por enquanto, tá? Vou fazer aqui. Ficou horrível por algum motivo. Deixa eu melhorar isso daqui. A gente vai rodear. Provavelmente vocês já entenderam o que é, eu acho que aqui tá pegando na room, tá? O que é, mas é basicamente para a bolinha não sair da room, tá? É para ela ficar aqui ao redor. Sempre que ela for sair, ela bate nessas paredes aqui e volta para a room, tá? Tem outras maneiras de se fazer isso, mas eu acho que a mais didática é essa, tudo bem? Vamos lá então. Colocado a objeto wall aqui, ele não tem mais nenhuma utilidade a não ser essa. Então, esquece ele aí, tá? Não deleta, obviamente, mas ele só tá aqui por estar, ok? Agora aqui no objeto bolinha, eu vou criar o evento create, tudo bem? Vou atribuir a velocidade da bolinha, certo? Porque a bolinha precisa ter uma velocidade para percorrer a room, certo? Então eu vou colocar aqui que ela vai ter a velocidade 4. A mesma do pedal ali da barra, né? E agora a gente precisa que quando ela inicie, ela tenha uma direção, certo? Então eu vou colocar aqui direction, certo? Como assim direction? É a direção que ela vai estar apontando. Não adianta nada ela ter uma velocidade se ela não tem para onde ir, né? Então a direção vai apontar para onde ela tem que ir. Para onde ela vai ir? A direção você pode predefinir para ela sempre ir para baixo, para sempre ir para cima, tá? Mas eu vou fazer um random range, perdão. O que é isso? Basicamente aqui, olha só, você vai ter que colocar um x1 e o x2, ou seja, é um número seguido de outro, tá? E basicamente ele vai escolher um número entre esses dois números, tá? Então, por exemplo, se colocar 1 e 5, ele vai escolher o número, ele vai randomizar o número entre 1 e 5. Então pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Eu vou colocar aqui, sei lá, 180 e 90, porque são ângulos, né? É a direção, tem 360 direções. Agora a gente vai colocar aqui a bolinha na room. Eu tô achando que tá meio pequeno, mas
vocês quiserem façam sprites maiores, tá? Aí, ó, ele escolheu a direção e foi embora, tá? Se eu der F5 de novo, ele vai para a mesma direção. A gente já vai arrumar isso, tá? Para ele sempre ir para direções diferentes, ok? Por enquanto, tá ótimo. Agora a gente precisa fazer com que quando ela bata aqui na parede, ela volte. Porque não faz nenhum sentido ela ir embora para o infinito e além, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui a Add Event, Collision. E agora que eu vi que eu coloquei os objetos na pasta de Particle Systems. 1000 perdões, eu não vi isso, eu vi só agora. Mas enfim, ignorem. Criem objetos na pasta de objetos, né? Acho que faz sentido. A gente vem aqui em objetos e vai em Obj Wall, ok? Porque é a parede, primeiramente, que a gente quer colidir, certo? Tem algumas maneiras de fazer essa colisão para ele bater e ir para outra direção, tá? Mas o Game Maker já dá algo ali meio que já feito, entre algumas aspas, tá? Ele é meio bugadinho, mas a gente vai usar isso daqui por enquanto. Se vocês quiserem, eu trago uma outra versão desse jogo com alguns bugs resolvidos, porque essa versão aqui vai sair um pouco bugada, para não sair muito complexa, tá? Então a gente usa Move Bounce All, e a gente coloca aqui que o Move Bounce All é verdadeiro. Se a gente apertar aqui um F1 com o mouse em cima, a gente vai vir aqui para o manual do Game Maker, na página exatamente do Move Bounce All, tá? Eu tô aqui com o manual do Game Maker traduzido com vocês e vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Com essa função você pode comandar uma instância para rebater todas as instâncias dentro da sala, com a única exceção sendo aquelas que não têm sprite ou índice de máscara atribuído a elas. Traduzindo, a bolinha vai basicamente quicar em todas as direções, tá? É como se realmente fosse feito para esse jogo essa função. Mas ela só não vai funcionar com aqueles objetos que não tem sprite ou índice de máscara, que é basicamente colisão, tá? Para ativar ela, aqui está falando, a sintaxe é o argumento ADV, que é o argumento que vai aqui dentro, tem que ser do tipo booleano, verdadeiro ou falso, e é basicamente isso, ok? Aqui tem um exemplo de como usar, tá? Mas é basicamente isso que eu fiz aqui. Eu falei que o Move Bounce All é igual a true, é verdadeiro na real. Então quando ele bater na parede, ele vai rebater, certo? Por que eu fiz aqui no colisão e não no step? Porque eu acredito que laga um pouquinho se deixar no step. Também dá alguns problemas para alguns sistemas que a gente vai fazer aqui, que é o sistema de quebrar os blocos, tá? Ele dá um probleminha, eu testei fazendo isso com o step. Ia economizar um pouco de eventos, mas ia dar esse problema que a gente não ia conseguir quebrar o bloco quando ele batia. Ele simplesmente não diminuiu o valor da vida, que vocês já vão ver daqui a pouquinho, tá? Então, feito isso, a gente faz isso para todos os objetos, basicamente, né? Que é o all, o objeto barra, move bounce all é true, para o objeto barra, e agora para o objeto bloco, que a gente vai criar aqui rapidinho, tá? Obj underline bloco, eu vou colocar aqui a sprite, ok? Eu vou fazer o seguinte, aqui no create, como eu disse antes, a gente vai adicionar uma vida aqui para o objeto bloco, tá? Vamos lá. Então, vida é igual, e aqui tem duas maneiras de fazer a vida, tá? Na verdade, tem várias maneiras de fazer a vida, mas tem duas que eu acho interessante, que é o iRandomRange, porque o i aqui, para ele criar números inteiros e não quebrados, tá? I de inteiro. Então, por exemplo, não criar 7.1542, sei lá. Ele vai criar só 7, entendeu? Então, iRandomRange entre, sei lá, 1 e 15, você decide, tá? É o valor da vida, quantas vezes a bolinha vai ter que bater no bloco para ele quebrar. Eu particularmente não gosto, porque a primeira fileira de blocos eu acho que deveria ser 1 de vida, né? Porque normalmente você bate uma vez e ela já vai, tá? Se vocês quiserem, eu trago uma parte 2. Eu ensino como fazer alguns blocos com vida maiores do que os blocos com vida 1.
porque o que eu vou fazer nesse vídeo é simplesmente atribuir o valor 1 a essa variável, sem dar random range, porque eu acho que ficaria meio paia você ter que ficar batendo 15 vezes ali no negócio, e é o primeiro bloco que você quer quebrar, entendeu? Então, enfim, eu prefiro assim, tá? Por enquanto é só isso, a gente vai vir aqui agora no objeto da bolinha, deixa eu puxar ele aqui, aquele aqui, vai adicionar o collision com o objeto bloco, e vai colocar o move bounce all como true. Fora isso, a gente também vai ter que colocar aqui que a vida dele vai diminuir em 1, certo? Porque eu quero que toda vez que ele bata, diminua em 1. Só que se eu colocar isso daqui, eu não vou diminuir a vida do bloco. Eu vou diminuir a vida, entre aspas, da bolinha. Porque aqui eu estou usando uma variável da bolinha. Por mais que a gente não tenha a variável vida na bolinha, certo? Como se a gente estivesse iniciando a variável aqui. O que a gente pode fazer aqui é uma coisa que existe em eventos de colisão, que é o order. O que esse order faz? Se eu colocar um order ponto e colocar qualquer coisa, por exemplo, sei lá, x, eu estou acessando a variável x do outro. Quem é o outro? O objeto no qual eu estou colidindo, que é o objeto bloco. Então, se eu colocar order.vida menos igual a 1, a vida do outro, ou seja, do bloco, vai ser diminuída em 1. Ok. Também funcionaria fazer obj underline bloco ponto vida, mas o order ele faz com que seja só o objeto que você colidiu, não todos os objetos blocos existentes na rua. Ok? Tranquilo? Então o order ponto vida vai ser menos igual a 1. Ok? Mas a gente tem outro problema, que é se a vida vai ser diminuída em 1, o objeto bloco tem que se autodestruir quando a vida dele for igual a 0, certo? Então a gente vai vir aqui no step, que é o evento que faz com que ele rode a cada segundo, a cada frame do jogo. Lembrando que eu estou usando aqui o frame per second de 60, então são 60 FPS, ou seja, o step vai rodar 60 vezes em um segundo, tá? Então vamos fazer uma checagem aqui, que if, ou seja, se a vida for menor que ou igual a 0, então instance destroy, que é para ele se autodestruir, certo? Opa, perdão, beleza. Se a vida for menor ou igual a 0, instance destroy. Beleza, basicamente isso, certo? O jogo está praticamente feito, eu acho, eu não tenho certeza se eu esqueci de alguma coisa. Eu só vou adicionar aqui agora os blocos. E se eu não me engano, é basicamente isso. Tem mais coisa para fazer aqui ainda, não se preocupem. Calma aí que eu acho que bugou. Vou adicionar só uma fileirinha de blocos aqui, só pra gente dar uma testada. Vamos lá. Ali, a bolinha começou, bateu, rebateu, bateu, quebrou, certo? Eu acho que ela tá muito devagar, pra falar a verdade, tá? Tem algumas coisinhas pra gente fazer ainda. Eu quero fazer com que quando a barrinha passe aqui, ela apareça lá do outro lado, tá? Eu acho que vai ficar bem interessante isso. Quer ver que eu vou acertar exatamente onde a bolinha vai vir? Errei por alguns pixels, mas tudo bem. A gente também vai fazer o sisteminha do Power Up, que eu tinha falado pra vocês, e o da tela de Game Over, tá? Basicamente isso, tá? Vocês podem brincar com isso aí. Eu vou deixar para fazer o Power Up e a tela de Game Over em outro vídeo, tá? Fiquem tranquilos que não vai demorar 3 meses igual o último vídeo que eu postei, tá? Que na real foi 3 meses atrás, é agora que eu tô postando esse. Eu já vou tentar gravar logo depois desse e deixar gravado para depois de um tempo, tá? Então, se esse vídeo aqui bater 50 likes, eu posto o resto do vídeo, ok? Então, falem aí nos comentários o que vocês querem que eu veja, se vocês querem que eu faça com que quando ele termine todos os blocos, ele vá para um próximo level, talvez. Vocês quem decidem, mandem aí nos comentários. Valeu, até a próxima. Tchau.